Vamos pensar um pouquinho em duas ideias que, à primeira vista, parecem completamente opostas. De um lado, a gente tem a ética, que exige que a gente pense, analise e reflita bastante. Do outro, a meditação, que nos convida a fazer justamente o contrário, esvaziar a mente, não pensar. E aí fica a pergunta, né? Será que esses dois mundos estão fadados a nunca se encontrarem? Olha, a resposta pode surpreender. Ok, então vamos colocar lado a lado. De um lado, a ética, que é um verdadeiro exercício mental, né? Tudo ali é baseado em análise, em reflexão. E do outro lado, a meditação, que propõe um caminho totalmente diferente: o silêncio do pensamento, a não reflexão. Olhando assim, parece impossível conciliar os dois. Como é que algo que nasce do pensamento pode se beneficiar justamente da ausência dele? Para a gente desembaraçar isso, vamos começar pelo lado mais ocidental da história. A ética, do jeito que a gente conhece, é basicamente a arte de pensar sobre o nosso próprio pensamento. É um mergulho bem fundo para analisar por que a gente age como age. E aqui tem um detalhe muito interessante. Lá no comecinho, ética e moral eram praticamente a mesma coisa, sabe? Os costumes de uma sociedade. Só que a ética evoluiu. Ela se tornou a ferramenta que permite que a gente dê um passo para trás e analise esses costumes com um olhar mais crítico, perguntando: peraí, isso tá certo mesmo? E por quê? Ou seja, a ética não é uma coisa passiva. Ela é tipo uma auditoria da nossa moral. Ela olha para os nossos valores e pergunta: isso é realmente bom? As nossas ações refletem aquilo que a gente diz acreditar? O objetivo é justamente esse: encontrar as falhas, as contradições e nos ajudar a ter mais coerência. Agora, vamos virar a moeda completamente. Se a ética é sobre encher a mente de perguntas, de análises, a meditação propõe exatamente o oposto. A ideia é esvaziar a mente. Muita gente aqui no Ocidente ainda acha que meditar é se concentrar e pensar muito, muito intensamente em alguma coisa. Mas na verdade é o contrário. A meta não é pensar mais, e sim abandonar o pensamento. É como deixar a poeira de um copo d'água assentar sozinha, sabe? Para que a mente se limpe de toda aquela agitação do dia a dia. E é super importante entender o que a meditação não é. Ela não é uma ferramenta para alcançar um objetivo. Parece estranho, eu sei. Mas no momento em que a gente medita para conseguir alguma coisa, seja paz, clareza, o que for, esse objetivo já vira um novo pensamento, um novo ruído na mente. Ela também não é só relaxamento ou concentração. Isso tudo é só parte de um processo bem mais profundo. E aqui a gente chega no coração do paradoxo da meditação, que essa frase captura de um jeito brilhante. A mente não consegue perceber que ela está vazia, porque o simples ato de perceber já é um pensamento. Não se analisa a experiência, se vive a experiência. Então, a gente tem de um lado a análise constante e do outro a ausência total dela. Parecem dois caminhos que nunca iam se cruzar, certo? Pois é, mas é justamente na intersecção desses dois mundos que a mágica acontece. Vamos ver como. E aí vem a grande questão. Será que a gente está condenado a escolher entre pensar e não pensar? Ou será que existe um jeito de conectar essas duas tradições que parecem tão irreconciliáveis? A ponte entre os dois não está no método, mas no resultado. Pensa assim: a meditação ensina a gente a observar os próprios pensamentos sem se agarrar a eles, como se fossem nuvens passando no céu. Essa habilidade de não reagir imediatamente cria uma mente mais calma, mais clara. E uma mente clara, bom, uma mente clara pensa melhor. E é aqui que o jogo vira. Esse desapego que a meditação ensina é uma ferramenta poderosíssima para a ética. Para tomar uma decisão moral difícil, sem se deixar levar pela raiva, pelo medo, é preciso ter distância, um olhar crítico. A meditação é o treinamento perfeito para isso. Mas atenção, essa relação não é uma via de mão dupla, não. É mais como uma rua de mão única. Uma tradição se beneficia muito mais da outra do que o contrário. Vamos entender o porquê? A ética se dá muito bem nessa parceria. Ela pode, digamos assim, pegar emprestada a mente clara e desapegada que a meditação cultiva. Com essa mente mais limpa, a análise ética fica mais profunda, mais imparcial. A ética continua sendo ética, só que melhor. Agora, o contrário já não funciona. Se uma pessoa está meditando e tenta usar a análise ética, o processo quebra. Por quê? Porque a análise é pensamento. O simples ato de analisar já traz a agitação de volta para a mente, e o estado meditativo, puf, se desfaz. Para a meditação, qualquer pensamento é um obstáculo.
Então, o que acontece quando a gente junta esses dois mundos do jeito certo? Qual é o resultado final dessa mistura tão improvável de reflexão com não reflexão? Ao contrário do que a gente poderia imaginar, o resultado não é uma mente vazia, incapaz de pensar. Muito pelo contrário. Uma mente que aprendeu a se aquietar não perde a capacidade de análise. Na verdade, ela fica mais poderosa. Quando os pensamentos voltam, eles vêm com mais clareza, mais força e mais foco. No fim das contas, elas não são inimigas, mas parceiras. A calma da meditação afia a precisão da ética. E a ética, por sua vez, pode dar um propósito maior para a paz que a gente encontra no silêncio. A chave é saber quando pensar e quando simplesmente ser. E essa combinação poderosa entre mundos aparentemente opostos nos deixa com uma reflexão final. A união entre o pensar e o não pensar é um golpe direto no preconceito, na superficialidade, nos convidando a ir muito além das aparências para encontrar uma forma mais completa de viver.